Olá, seguidores de Liberal. Hoje a gente recebe aqui a atriz paraense Amanda Linhares, que dá vida à personagem Rafa na terceira e última temporada da série De Volta aos 15, que estreou na Netflix no dia 21 de agosto. Muito obrigada, Amanda, por aceitar conversar com a gente hoje aqui no Liberal. Obrigada a vocês pela recepção. Estou muito feliz de estar aqui. E, Amanda, eu confesso que eu fiquei muito feliz quando eu vi uma paraense nessa série, porque eu fui uma jovem que leu os livros da Bruna Vieira. E quando eu soube da série, eu fiquei enlouquecida, só ainda não tive chance de assistir por falta de tempo, né? E Não eu queria acredito. saber, como foi que tu chegaste para fazer esse papel, né? Você recebeu algum convite, se inscreveu? Conta pra gente como foi esse processo. Então, a gente tem uma plataforma de atores chamada Elenco Digital. E lá a gente posta os nossos vídeos, né? Monólogos, cenas. E posta fotos profissionais também, ou não profissionais, fotos que têm uma boa iluminação. Para os produtores de casting, eles conseguirem ver o nosso trabalho, o nosso currículo também, que lá a gente bota os trabalhos que a gente já fez. E conseguirem entender o nosso perfil para determinados personagens. E no elenco digital, funciona mais ou menos como um site de busca, assim, né? Por exemplo, se eles quiserem uma personagem plus, ruiva, com time cômico, o meu perfil vai aparecer lá, porque tudo que eu faço meio que indica esses caminhos. E aí, a proposta para a Rafa é que ela fosse uma pessoa assim, né? Com time cômico de pensar alto e tudo mais, que fosse uma mulher gorda, que entrasse também nessa diversidade que a série aborda, né? Tipo, a gente tem a Nila, que é uma trans, a gente tem a Emira, que é a Afropate, né? A Patricinha, e ela chega assim com um arco maravilhoso na história. Tem uma representatividade lésbica também muito forte na série. Então, chegou a vez da gorda aparecer, graças a Deus, né? Porque a gente está lutando por esse espaço há um bom tempo. Então, imagina, ser uma atriz gorda e paraense conseguindo estrear no streaming, para mim é uma grande honra. Então, quando eles viram meu perfil, eles me mandaram um e-mail perguntando se eu tinha disponibilidade e interesse. E aí, mesmo se eu não tivesse, né, amor, ia estar lá me disponibilizando. E aí, eu lembro que eu estava em Belém, ensaiando a minha defesa de mestrado, que foi um espetáculo. E aí eu fiz o mestrado em Belém, né? E defendi lá, e eu estava ensaiando com a minha equipe, tudo isso. Eu já morava em São Paulo, mas estava nessa ponte aérea. E aí eu lembro que no final de um ensaio, a gente estava assim, todo mundo cansado já lá na área de lazer do prédio do meu pai conversando. Aí eu recebo o e-mail, aí eu dei um grito assim, tipo, meu Deus, aí os meus amigos, o que foi, o que foi? Aí eu, nada, é uma publicidade que mandaram aqui para eu fazer. E aí, nesse mesmo dia, o meu melhor amigo, né, que foi o diretor do meu espetáculo, o André Launé, ele virou para mim e falou assim, amiga, fulano disse, um outro amigo nosso, que tu tem cara de quem vai para São Paulo e vai se tornar uma atriz reconhecida. Eu, ai, amigo, Deus te ouça, Deus te ouça. E aí, segui, né, no sigilo, tudo. E chegou no outro dia, eu desesperada, porque eu não tinha mais nada em Belém, de ring light, nada. Aí eu falei, cara, eu vou dar um jeito aqui. Aí eu pedi pra minha madrasta o salão do prédio pra ensaiar lá, que ela é síndica, então ela consegue, às vezes, essas passagens, né? E aí eu fui, organizei tudo que eu podia lá, levei um panelão de maniçoba, que eu ia fazer uma cena de lavar louça, aí eu levei aquela panela enorme de maniçoba, botei um monte de coisa dentro, assim, e fui criando, né? Então, desde o início, eu já me senti muito à vontade com o texto, gostei muito do texto, então isso me ajudou muito a fazer um bom teste. E aí enviei, cheguei em São Paulo, fui chamada para a segunda fase, que era a fase presencial, e continuei estudando muito a personagem. E assim, é um desafio, porque quando a gente recebe um teste, a gente não recebe muitas informações de como é aquela personagem. A gente recebe o texto, recebe algumas características e é isso, fé. Então eu fui inventando, né, um mundo para a Rafa ali, de acordo com o que eu sabia, com o que eu achava que ela iria ser. E no teste presencial, a diretora comprou muito as minhas ideias, da Inara Toffoli. Ela é a diretora geral da série. Então, eu lembro que a gente fez vários takes, assim, porque ela gostava das coisas que eu botava. Ela, não, agora faz isso aqui que tu fez, e aí eu vou jogar isso aqui contigo. Não, gostei disso, e tal, tal, tal. Então, a gente já teve uma conexão, uma troca ali muito, muito legal na primeira vez, né?
E aí, cerca de um mês depois, assim, eu já desesperada, né? Porque a vida de ator é isso. Eu tinha a bolsa do mestrado até eu defender. Depois eu tava assim, cega em São Paulo, largada em São Paulo, vá seguir sua vida. Já tinha o ultimato do meu pai, tipo, olha, até talvez eu vou te ajudar, depois tu que te vire aí, porque, enfim, ele tem outras 3 filhas pequenas e, enfim, eu tinha que me virar. E aí recebi o resultado, né? E foi uma emoção muito grande. Eu estava na academia, aí o produtor de casting me ligou, eu estava no banheiro lavando a mão para ir malhar, lavando o rosto, sei lá. E era um dia que eu estava péssima, porque eu tinha acordado e eu tinha visto que as gravações para uma novela que eu tinha feito o teste já tinham começado. E eu falei, pô, ninguém me avisou. Ai, desculpa, eu falei palavrão, desculpa. É, ninguém me avisou que ia começar, que eu não tinha passado e tudo. E aí, nesse dia, eu tinha até aula de cinemas, que eu tava tão desanimada, assim, que eu falei, ai, pra quê? Sabe? Começou aquilo, assim. E aí, eu lembro que a única atitude que eu consegui ter no dia foi ir pra academia. Aí, quando ele me ligou, eu tive um treco, assim, na academia. Ele falando, oi, pode falar agora? Eu posso. Aí, a música da academia no fundo, tut, 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 e o meu coração na mesma batida. E aí, ele falou, o papel é seu. Aí eu, mentira! Aí eu comecei a chorar tudo, aí fui para a porta da academia, liguei pro meu pai, para minha mãe, todo mundo chorando. E foi uma coisa tão inacreditável que no outro dia eu tive que acordar e abrir o meu e-mail, sem brincadeira, para ver se eu não estava sonhando, porque teve a ligação e o e-mail de confirmação, né? Então foi uma coisa assim muito louca, mas os meios para isso, eles foram os meios triviais, né? De o elenco digital, que é a plataforma que todo mundo precisa ter se quer entrar no audiovisual. A atualização do elenco digital, tipo, quase que semanal minha, eu uso como se fosse uma rede social. Então, foi uma coisa assim que aconteceu mais rápido do que eu esperava, de fato. Eu sempre tive uma fé muito grande de que um dia isso ia acontecer, a gente precisa disso. E por diversas vezes em Belém, assim, assistindo Netflix, e eu pesquisava na internet, tipo, como é que faz para entrar? Eu quero muito entrar, enfim. E aí e aconteceu, mas foi justamente pelos meios, assim, que se espera da carreira do ator que não está em evidência, digamos assim. Então, foi uma coisa de perfil mesmo. Me mandaram e tudo mais, e enfim, muita felicidade, só alegria mesmo. E, Amanda, antes de tu entrar na série, tu já acompanhavas o De Volta aos 15? Tu já estava assistindo? Acompanhava, eu acompanho desde a primeira temporada. Sempre gostei muito da trilha sonora dos anos 2000, sempre fui uma pessoa muito nostálgica, assim. Gostei muito da minha pré-adolescência, da minha adolescência, então tudo que ia para esse viés eu sempre gostei, né? Tanto De Volta aos 15, De Repente 30, todos esses filmes assim que abordam a teoria do caos eu gosto, né? E que vão para essa época da nossa vida. Então, eu gostei muito da primeira temporada. A segunda temporada eu assisti em um dia, assim, uma madrugada. Então, ter feito, né, ter entrado na série, não foi só não uma realização como atriz, mas foi uma realização como fã também. Então, tornou o trabalho ainda mais gostoso. E, Amanda, tu chegas no momento da série onde a terceira e a última temporada, no momento em que a Anitta, né, que é a personagem da Maísa, e um pouco no futuro é da Camila Queiroz, ela tá com 18 anos. E eu queria que tu contasse um pouco, 18 anos, né, pela faculdade, eu queria que tu contasse um pouco sobre a Rafa, em que momento ela se insere nesse contexto. Ai, amo. A Rafa, ela é a chefe da República das Imperatrizes. A Anitta, nessa timeline, né, que ela vai para 2009, ela vai morar numa república, e Imperatriz é a cidade que ela mora, né, em Minas. E aí ela vai para essa cidade também, que é Cafezinhos. E aí a República das Imperatrizes moram todas as meninas de Imperatriz e a Rafa, ela é a chefe, né? Ela é veterana, ela está se formando, tudo. Então ela está ali tomando conta, tem o contato direto com a proprietária, tudo.
E ela é bem diferente, assim, das meninas, porque as meninas chegam naquela fase, assim, pós-adolescência, aquela fase de 18 anos, que a gente tá ainda entendendo muita coisa, quer curtir a faculdade. A Rafa já tá, tipo, pô, saturada de tudo isso, né? Já sabe o que elas vão fazer, já sabe que vai ter porre na faculdade, já sabe que elas vão se envolver, já sabe que vai ter festa. Então, ela tá, assim, no momento de que ela tem os amigos dela, ela tem os rolês dela, então ela se põe mesmo nesse lugar de líder, mas ela abraça tanto as meninas, ela abraça tanto a história das meninas, ela tem uma preocupação tão grande, assim, eu acho que isso é uma das coisas da Rafa que nem sempre aparece, né? Porque a história da personagem é muito grande, assim. Mas ela tem uma lealdade muito grande com as meninas que chegam de Imperatriz. Então ela acaba se envolvendo, né? A gente vê ali um arco dela de. No primeiro, até o terceiro episódio, ela tá muito nessa fase aqui, tipo, mãezona do rolê, né? E aí depois, quando tem toda uma coisa ali da terceira temporada, a Jéssica, né, que é a personagem de Mia Sofia, ela tem umas fotos vazadas, e aí todas as meninas se unem para ir atrás dessa pessoa que vazou as fotos e tudo mais. Então, a partir desse momento, a gente vê a Rafa ali como parte das Imperatrizes, e isso é muito legal, porque ela sai só desse lugar de chefe da República e se torna uma imperatriz, né? Se torna amiga delas. Então, a Rafa, ela é muito empoderada, ela é cheia de personalidade, ela pensa muito alto, ela tem a solitude dela, né? Ela tem as coisas dela que ela não fala, porque, enfim, tem momentos que ela sente mais a vontade para abrir, tem outros que não. Então, foi uma personagem muito interessante de viver, porque a gente vê esses dois lugares, né? Esse lugar de mãezona do rolê e esse lugar de consigo me envolver aqui para ser amiga. Então, foi uma aventura viver essa personagem, de fato. E Amanda, além da série, você também tá num novo momento profissional, né? Eu vi que tu vai estrear num curta-metragem de terror e também Sim. está planejando levar uma peça sua solo para São Paulo. Eu queria que tu contasse um pouco pra gente sobre essas duas novidades. Então, a peça que eu quero trazer para cá chama Cadê a Outra? Cantos Cênicos de um Corpo Duplo, que foi a minha defesa de mestrado. É uma peça musicada, as músicas são todas escritas por mim, as melodias também saíram das vozes da minha cabeça, assim, e eu fui pedindo ajuda, né? O meu padrasto é músico, aí eu pedia para ele criar a melodia que eu estava cantando. E toda a peça tem uma equipe paraense, né? O meu grande sonho é que eu consiga um dia passar no edital, que eu consiga bancar toda essa galera para trabalhar com essa mesma equipe, porque é uma equipe muito prazerosa de trabalhar, que eu trago desde a escola de teatro, né? Da escola de teatro da UFPA, que é minha grande casa, assim. E essa peça, ela conta a história da minha irmã gêmea que não nasceu. Eu ia ser gêmea, né? Só que a minha mãe perdeu a minha gêmea quando ela tinha 6 meses de gestação, que inclusive foi agora em setembro, na época, né? Então, a minha tese de mestrado, ela perpassa por isso. Perpassa de como seria a minha relação como uma irmã gêmea, vários questionamentos, se ela seria artista ou não, se ela seria também uma mulher gorda ou não, se ela seria uma mulher cômica ou não. Então, esses ICs de sempre sentir durante a minha vida que eu não estive sozinha, mesmo em momentos que eu me senti muito sozinha, porque eu fui filha única durante muitos anos. A minha mãe trabalhava muito, minha mãe é atriz também, né? Então, eu via ela, assim, de forma esporádica, por muitas vezes na minha infância. Eu passava somente os finais de semana com meu pai. Então, eu tive uma infância que eu me sentia muito só, mas eu criava muito, né? Eu sempre fui muito artista. Eu lembro que lá no Guamá, onde eu morava até os meus 10 anos, eu botava um pano na cabeça, espalhava várias cartas de baralho no chão para as pessoas virem até mim e dizer que eu era uma cigana. E aí eu fazia isso sempre, assim, tipo, quase todo dia. Então eu tive uma infância de muita criação. Então isso me ajudava a sentir que eu nunca estava sozinha, sabe? Então eu fiz muitos trabalhos durante a faculdade, durante a minha especialização, sobre as minhas vivências familiares. Então, essa vivência foi uma vivência pouco falada durante a minha vida, né?
e que eu resolvi descobrir por mim mesma o que é isso. Então, eu faço essa peça com o lado A, que é a Amanda, e o lado B, que é a Alicia, que é a minha irmã. Então, tem músicas que, assim, eu tô cantando numa versão mais light, aí ela vem e canta numa versão mais rock and roll, assim, tipo, protestando a vinda dela. Tipo, eu tava bem lá, porque tu me trouxe pra cá e tudo. Então, é muito legal. E aí, eu brinco muito com o universo dos herês, né, que são as crianças nas religiões de matriz africana, afro-brasileira, que foi uma coisa que eu me encantei muito, principalmente a história de Cosme Damião e Doum, que Doum foi o irmão, o trigêmeo, né, de Cosme Damião, que não nasceu, e ele se tornou o padroeiro das crianças que morreram no ventre ou morreram na infância. Então, eu fiquei fissurada nessa história e construí muito da minha defesa em cima disso, trazendo também as minhas vivências, né? Querendo ou não, eu não sou uma mulher do terreiro, né? Eu tenho uma grande afeição por isso, mas eu sou espiritualista, eu acredito em muitas coisas. Então, como é que eu falo disso sem um lugar de pertencimento? Tipo, existe um lugar de fala, sim, mas não existe um lugar de que eu tô ali trabalhando por isso. Então, eu consegui, acho que, mesclar as duas coisas, a minha vivência e um pouco da minha de eu estar fissurada por essa história. E eu quero muito trazer essa peça para cá, para São Paulo, porque eu acho uma peça muito completa. Eu acho que as pessoas se identificam muito. Eu preciso ainda fazer alguns ajustes, porque, querendo ou não, é um espetáculo que foi para a defesa de mestrado, então tem muita coisa cabeçuda ainda, né? Tipo, isso aqui eu fiz porque a minha metodologia diz isso. E também é um monólogo, então o monólogo a gente tem que ter muito cuidado para o público comprar de fato aquilo. Então quero trazer para um teatro que seja mais intimista, que eu consiga fazer as dinâmicas que eu faço na peça, tipo, tem momentos que eu canto com o público, que eu sento para servir estrogonofe para eles, que é a minha comida preferida. Aí eu faço a minha receita, né, que vem a receita de mãe, de avó, e aí agora é a receita da Amanda. Enfim, eu quero conseguir fazer tudo isso aqui em São Paulo, mas de um jeito que eu consiga entender que agora eu estou numa nova cidade, com um novo público que não sabe nada sobre essa história. Então, como é que eu faço para vender isso, né? Então, esse é mais ou menos o rolê da peça. E o Brutalista, que é o curta que eu estou gravando agora, ele é um terror psicológico, né? Um drama psicológico, um thriller. Brinco até com os meninos que a gente é a 24 do Brasil, que tem aqueles filmes assim, bem cabeçudos pra gente ficar pensando. Eu sou apaixonada por esses filmes, sou apaixonada por esse tipo de dramaturgia. E é a minha primeira protagonista, valendo, assim, sabe? Tipo, é a primeira vez que eu sinto que, pô, esse caminho aqui depende da minha personagem. Então tem sido muito bom. A gente está falando de uma personagem apática, né, que lida com muitas coisas ali e escolhe, por muitas vezes, não atravessar esse caminho. E aí a gente vê durante o filme a vida balançando ela de várias formas para que ela volte, para que ela sinta aquilo. Mas tem um plot twist muito bom também. E eu estou muito, muito ansiosa para que o filme ele ganhe corpo, ganhe vida, a gente escreva em festival, tudo, porque está sendo muito, muito legal. E eu estou muito grata de estar vivendo isso, porque, particularmente, depois da comédia, é um gênero que eu gosto muito, né? O suspense psicológico, o terror. Então, tá vivendo isso nesse momento da minha vida tá sendo muito, muito especial. Eu tô super cansada, mas é o tipo de cansaço que eu gosto, sabe? É o tipo de cansaço que eu quero toda vez, assim. E já tem data para estrear ele ano que vem? Olha, ano que vem é a data que a gente vai escrever em festival, né? É um curta universitário, então a gente vai... Eu não, né? Eles, eu já estou me incluindo aqui na equipe da galera. Mas eles vão primeiro apresentar pro projeto nascer, e aí depois a gente vai escrever em festival. Então, ano que vem é o ano. E, Amanda, você nasce no berço do teatro, né? Você contou que a sua mãe é atriz e agora você está no cinema, né? Existe algum lado que te chama mais ou é uma paixão, assim, tranquila, quer viver de tudo um pouco? Olha, eu venho da escola de teatro, né? Que eu quero até fazer um vídeo falando da construção da Rafa no Instagram. E eu quero muito, tipo, mandar um beijo quando eu estiver fazendo esse vídeo para os meus professores da escola de teatro, porque
Cara, eu venho de um berço muito, muito inteligente, assim, em relação à arte, que eu acho que toda a carga que eu tenho eu devo para esse lugar. Eu sou muito, muito apaixonada pela escola de teatro e dança, muito apaixonada por tudo que eu aprendi lá. Tanto que a minha especialização em dramaturgia eu fiz lá, o mestrado em atuação eu fiz lá. Então, eu sou muito, muito grata a tudo que eu aprendi, né? Quando a minha mãe começou a me levar para as práticas dela, eu comecei a fazer aula de circo, eu entrava nos ensaios, eu imitava ela para a família. Então, eu sentia uma coisa, assim, muito, muito forte, né? Um carinho muito forte por estar vivendo aquela rotina da minha mãe, que era insana, mas eu queria estar ali com ela, eu queria virar a madrugada com ela, sabe? Eu queria viajar com ela para ver ela em cena, eu queria esperar o atraso de uma estreia. Então eu ficava, meu Deus, eu quero viver isso. E eu fiquei muito apaixonada porque, como eu te falei, chegou um momento da minha vida que eu via minha mãe muito pouco, porque ela ensaiava muito, ela era advogada também. Então, durante a manhã, ela trabalhava no tribunal e durante a noite ela ensaiava uma peça que ela ia ficar em temporada durante 1 mês, 2 meses. Então, acompanhar ela fez eu me apaixonar por isso, né? E aí eu segui por essa paixão grande no teatro. Gosto muito de dar aula também, né? A minha formação é licenciatura. Então, eu gostava muito da preparação de elenco, essa parte em específico. Depois, eu me apaixonei muito pelo teatro musical e me mudei para São Paulo também por causa do teatro musical. Mas aí cheguei à conclusão de algumas coisas. Percebi também que eu estava talvez insistindo em muitos lugares assim que, sei lá, não iam abrir um espaço para mim. Por exemplo, eu não consigo ser apaixonada por coreografia, né? Uma coisa que para mim ainda é muito difícil. Então eu falei, meu Deus, eu não consigo ser apaixonada completamente pelo teatro musical. Mas o cinema, mesmo antes de eu ser atriz, o cinema, a teledramaturgia, né, a novela, são coisas que me acompanham desde criança, né? Eu assistia muita televisão, muita, muita televisão. Então, o cinema e a teledramaturgia me acompanharam durante um grande tempo assim da minha vida que eu olhava e eu queria ser aquilo, sabe? Eu queria entrar na casa das pessoas e queria que elas se identificassem com que a história que eu estava contando, porque eu acho que o máximo do cinema, a mágica da novela, é a gente conseguir ver o que é ordinário ali escancarado, sabe? É um problema de família, é uma traição, é um crime. Tipo assim, são coisas que acontecem a todo momento na nossa vida, só que a televisão, ela deixa a gente ver aquilo sem filtro. Então, eu sempre fui muito, muito encantada por isso. Então, hoje, eu estou muito disposta a mergulhar muito fundo em tudo que o cinema tem para me oferecer. Eu faço toda semana um curso na Casa Audiovisual aqui em São Paulo, que eu gravo materiais, enfim, eu vou experimentando novas coisas. Então, hoje, a minha paixão pelo teatro, ela é muito forte, ela existe. Eu vou até começar um novo processo de uma peça em breve, e eu estou muito, muito animada para voltar para o palco, mas eu quero muito conhecer cada vez mais do cinema. Só que hoje eu entendo que o teatro, por ele ser a minha escola principal, tem muitas técnicas do cinema que elas vêm a partir do teatro. Então, é uma coisa assim que eu não consigo largar, sabe? Por exemplo, eu me Complementa, peguei, né? eu me peguei no momento da minha carreira que eu fiquei, tipo assim, tão ligada no comercial, tão ligada em fazer coisas, que eu sinto que eu esqueci de brincar. E eu acho que o teatro, ele te proporciona muito isso, né? Com os improvisos, com o clown, né? Eu tenho uma palhaça e muito tempo da minha vida eu fiz várias pesquisas em cima dessa palhaça. Então eu falei, cara, eu preciso voltar para aula de teatro para voltar a brincar, né? Voltar a me sentir mais à vontade, para entender essas personagens que o cinema ele vem oferecendo e tudo. Então, o teatro é uma coisa assim que nunca vai sair da minha origem, porque eu, como atriz, eu afirmo que o teatro é a única coisa que vai nos restar, né? Agora com a inteligência artificial, tudo. Então, é a única coisa viva, de fato, que a gente tem ali que acontece naquele momento. Então, acho que para todas as outras construções do teatro, ele vai ser sempre a minha base, sabe? Então, é isso. E a Amanda tá há quanto tempo morando em São Paulo?
Tô morando há 2 anos, desde 2022. E antes tu vivia fazendo essa ponte aérea ou tu começaste a fazer agora? Então, eu me mudei para São Paulo ainda no mestrado, né? Então, maluca, né? A pessoa vem para cá, não. E aí, eu tinha feito um teste para Lisbela e o Prisioneiro, um musical. E aí, eu passei para a fase presencial. E aí, consegui uma passagem para vir e passei para fazer o espetáculo, né? E aí, eu me mudei para São Paulo para fazer o espetáculo. Acabei formando outras companhias de teatro musical Sim. aqui. Passei meu primeiro ano fazendo muito, muito musical. E depois que eu comecei a entrar na publicidade, né? A publicidade é o que a gente entra no audiovisual para conseguir um dinheiro rápido, assim, para conseguir manter, porque é uma carreira cara, diga-se de passagem, é uma carreira bem cara, assim, tem jobs que eu arrumo para pagar um trabalho, para pagar um material, entendeu? Tipo, tirei R$ 1.000 ali no mês, vou pagar uma coisa. Então é de muita renúncia, assim. Mas antes, não, eu morava só em Belém, eu estava muito focada no mestrado. Eu lembro que eu tinha uma ideia de vida, assim, muito diferente da que eu tenho hoje, né? Eu queria me formar na faculdade, casar e ser professora na universidade. E aí eu lembro que eu até contei isso para uma amiga minha, atriz. Ela falou: e aí, depois? Acabou? E, nossa, naquele dia eu fiquei frustradíssima, porque eu fiquei, meu Deus, verdade, o que eu vou fazer? E aí logo plantou esse incômodo no meu coração, né? E eu lembro que eu tava namorando na época, e aí um tempo depois meu namoro terminou, eu avancei no mestrado, tudo, passei nesse teste. Então a minha cabeça ficou outra, né? Então quando eu vim para São Paulo, eu passei o primeiro semestre numa ponte aérea. Depois já foi mais tranquilo, porque a defesa é você escrevendo e mandando para a orientadora, né? Então eu só fui mesmo para ensaiar e defender. Mas no início a minha vida era toda em Belém e muito presente depois da pandemia na sala de aula. Né? Antes da pandemia eu fiz muitos espetáculos, mas depois eu me concentrei muito em dar aula, porque naquele momento era o que eu podia fazer, né? Dar aula online, aí depois consegui entrar numa escola, tudo. Então, é isso. E tirando os amigos e a família, o que tu mais sente falta aqui de Belém? O açaí! Eu sinto muita falta de tomar açaí sempre. Eu tô até descongelando um ali na varanda. Cadê? Olha, Não dá pra ver direito, mas tem um descongelando ali. E aí eu recebi umas amigas, né? Aqui, a mãe de uma amiga minha e uma amiga, que elas são cabeleireiras, então elas sempre vêm para uma feira de beleza que tem, elas sempre trazem muito açaí para mim, farinha baguda e farinha de tapioca. Então a minha casa ela está abastecida. Então eu sinto muita, muita falta da culinária, muita falta. eu imagino. E Amanda, obrigada por ter conversado com a gente. Foi um papo muito gostoso. Já manda para Amanda. Obrigada. E eu te agradeço por isso. Obrigada, Amanda, de verdade. É sempre muito bom conversar com vocês. Inclusive, a Thaís Belém era muito minha amiga, que faleceu agora, então eu desejo muita força para vocês aí todos. Também está sendo um processo para mim entender tudo isso, né? Aconteceu muito rápido. Então, o Liberal foi o primeiro jornal que entrou em contato comigo ano passado, quando eu comecei a gravar a série. Então, estou muito grata por vocês estarem me recebendo hoje de novo.